Fala galera, tranquilo? Professor Ademir aqui com vocês. Essa dica vai para você que acha ser interessante viver de renda, como por exemplo o aluguel. Então vamos lá, moçada. O investimento em imóveis é um dos mais tradicionais entre os brasileiros, certo? Basta a gente lembrar dos nossos pais, avós que diziam: vai lá, moleque, compra um imóvel porque é das melhores aplicações. Além de proporcionarem renda de aluguel, casa ou apartamento, podem servir de herança para filhos e netos. Até aí, Manolo, só vantagem. Mas e na hora de vendê-los? A baixa liquidez é um dos pontos negativos desse investimento. Então, como alternativa acessível, existem os chamados fundos imobiliários. Basicamente, são fundos que aplicam recurso no mercado imobiliário, incluindo prédio comercial, shopping center, galpão, o que pode vir a ser para gerar sua cota, que são negociadas nas bolsas de valores e podem ser compradas e vendidas, assim como as ações de empresa. Mais um detalhe: rendimento isento de IR para o investidor, pessoa física, só que é preciso ter algumas condições, né? A cota de fundo precisa ser negociada exclusivamente na bolsa ou em mercado de balcão organizado. O fundo imobiliário deve ter no mínimo 50 cotistas. O cotista beneficiado não pode ter mais do que 10% nas cotas do fundo. Por conta disso, eu te trago 4 dicas muito importantes para você investir seu dinheiro com rendimento em fundo imobiliário. Primeiramente, moçada, você tem que pensar no valor da cota. Então, antes de comprar a cota do fundo, você deve analisar se ela está cara ou se ela está barata. Para você fazer essa conta, você deve dividir o valor da cota no mercado pelo seu valor patrimonial. Além de poder ganhar dinheiro com a valorização das cotas do fundo na bolsa, como ocorre com a ação, o investidor recebe periodicamente as receitas geradas pelos imóveis ou ativos detidos pelo fundo. Normalmente, os rendimentos são pagos todo mês, como se você recebesse o aluguel de um imóvel. Pela legislação, esses fundos devem distribuir no mínimo 95% do lucro líquido aos cotistas. Uma outra dica é valor pago por mês de aluguel pelo fundo. A característica principal dos fundos imobiliários é o pagamento dele mensalmente. E esse valor será isento de imposto de renda e cairá diretamente na conta da corretora do investidor. Agora é o seguinte, tenha muito cuidado com fundos com rentabilidade bem acima da média de mercado. Estes podem oferecer mais riscos em troca desses maiores retornos e, portanto, não estar de acordo com o seu perfil. Observe nos relatórios o tipo de fundo e o período do pagamento dos aluguéis também. Alguns podem ser sazonal, por exemplo, o fundo de shopping, que costuma faturar mais em época como Natal, Dia das Mães, e por isso podem ter sua rentabilidade acima da média nessa época. Outra dica é o de analisar os contratos do fundo. Por isso é necessário ter atenção em algumas questões, como por exemplo, risco de vacância e data dos contratos de aluguel dos imóveis do fundo. Fundo com contrato a vencer em menos de um ano, ele pode ser mais arriscado se a carteira do meu fundo, por exemplo, é composta por 10 agências bancárias e o contrato de aluguel de 7 delas vence dentro do prazo de 6 meses, por exemplo. Caso não haja nenhuma informação referente à renovação desses, o meu risco de vacância é bastante alto. Observar a localização dos imóveis no fundo também é uma boa estratégia. Veja se ele está bem em uma boa região, se há espaço físico para a construção de outros empreendimentos do mesmo setor nas redondezas. No caso de shopping, moçada, por exemplo, é um fator crucial. Em bairros nos quais só há um shopping e não há mais espaço físico para a construção de outros, as chances de valorização são bem maiores. Por fim, verifique a liquidez dos fundos imobiliários, que essa alternativa de investimento a gente já viu que ganha de longe no quesito liquidez quando a gente compara com imóveis diretos, né, o imóvel físico. Aí você já entendeu, né? Mas existem fundos imobiliários também com pouca liquidez. Por isso é interessante analisar qual a média de negociação diária do fundo antes de escolher onde você vai aplicar. Escolher um bom fundo, moçada, pode apresentar uma excelente vantagem para você. Quando você precisar vender suas cotas, você não vai ter que esperar tanto tempo por um comprador. Então é interessante falar que na hora de vender essas cotas, terá cobrança de imposto de renda. 20% sobre o lucro e a cobrança será feita via DARF recolhido pelo próprio investidor. Então, Manolo, deixa de ser bizonho e de ficar mais encabulado que anão em festa infantil.
Se você não entendeu que imóvel é apenas imobilização de dinheiro e que se não for para morar ou usufruir do bem, ele pode se tornar um pesadelo, pensa aí no que eu te falei sobre fundo imobiliário. Na dúvida, moçada, consulte seu contador ou um consultor financeiro. Vida que segue.